Quero agradecer Michel pelo convite, a faculdade pela honra que me dá de participar dessa semana teológica, e espero que essa seja a primeira de muitas outras oportunidades e que nós estejamos juntos em outras ocasiões para refletirmos acerca de questões relevantes que dizem respeito à nossa vida cristã e à nossa teologia. Tendo em vista que a Semana Teológica tem a ver com educação cristã, e ela tem a ver também com... a minha palestra tinha um propósito apologético, então eu não vou mudar, no fundo, o propósito da minha palestra, que é a natureza apologética, mas eu vou lidar com uma outra questão um pouco mais fundamental, mais geral e menos específica do que o pensamento de um indivíduo. Eu vou lidar com uma questão mais em termos de cosmovisão, mais de maneira genérica, com uma influência do naturalismo filosófico na maneira como a relação entre educação e religião tem sido entendida, e eu pretendo, então, fazer um pouco daquilo que era esperado de mim, embora não com o objeto que vocês talvez esperassem, que era o pensamento de Paulo Freire, mas eu vou fazer um pouco de um processo de desconstrução e de construção de uma relação que às vezes tem sido bastante atingida academicamente, ok? Uma coisa boa é que a palestra que eu vou ministrar para vocês aqui, ela está publicada num pequeno livreto que foi publicado pela editora Fiel, com apoio da AXI, a Associação Internacional de Escolas Cristãs, e o SME, o Sistema Mackenzie de Ensino, cujo título mais da publicação, um título mais mercadológico, é Você Educa de Acordo com o que Adora. Esse é o título dessa publicação. Educação tem tudo a ver com religião, é o subtítulo. Então, você vai poder ter acesso ao manuscrito da minha palestra, se você quiser, basta entrar lá no site da Editora Fiel, no site da Editora Axi, e se você comprar, então, o livro, você vai ter o esboço, o manuscrito que eu vou usar aqui. Então, se isso te chamar a atenção, você quiser ler alguma coisa a mais sobre isso, além de algumas indicações bibliográficas que eu farei à medida que eu for ministrando a minha palestra, você vai poder retomar a palestra na leitura do livreto. Aqui eu estou chamando a nossa conversa, hoje à noite, de sobre a relação entre educação e religião. Talvez nós pudéssemos acrescentar aqui um subtítulo, que seria uma análise de uma das principais críticas sofridas pelo movimento de educação cristã escolar. Deixe-me explicar quando foi que eu comecei a refletir sobre esse assunto. Tem mais ou menos 7 anos que eu lido com educação cristã escolar. Foi no ano de 2011 que eu fui convidado pelo Mackenzie para auxiliar uma equipe que está produzindo material didático para a educação básica à luz de uma perspectiva cristã, o Sistema Mackenzie de Ensino. Àquela época, no ano de 2011, nós estávamos produzindo o material do 6º ano do ensino fundamental, e hoje nós já terminamos o 3º ano do ensino médio, estamos em processos de revisão, só não saíram ainda, estão saindo paulatinamente esse ano e ano que vem, os livros de filosofia, de sociologia e de artes do ensino médio. Mas o Mackenzie já tem hoje da educação infantil, maternal, crianças de 3 anos de idade, até ao 3º ano do ensino médio, as crianças que estão, os adolescentes, jovens que estão indo para a universidade, um material didático que problematiza, de certa forma, o modelo educacional vigente, a abordagem de conteúdos vigente, e apresenta uma proposta de trabalho de conteúdos à luz de uma perspectiva cristã. Quando eu ingressei nesse trabalho, eu estava, paralelamente, cursando mestrado em Educação, Arte e História da Cultura, lá no Mackenzie. E, a princípio, eu via como uma possibilidade de trabalho lidar com educação confessional, em algum nível, no meu trabalho de pesquisa final. E
à medida que eu conversava sobre o assunto com professores e colegas meus de curso, eu percebia uma certa resistência, às vezes, de professores e dos colegas quase sempre, com a educação confessional ou com a educação cristã. E eu percebi que a crítica, em geral, era muito semelhante, era muito parecida, e ela consistia do fato de que nós que somos adeptos de uma educação confessional, uma educação cristã, estaríamos, na verdade, ajuntando duas coisas que deveriam permanecer separadas. Quais são elas? Educação e religião. Então, basicamente, essa era a crítica que eu sofria todas as vezes que eu falava sobre a possibilidade de uma educação confessional, a possibilidade de uma educação cristã. Então, embora as pessoas não articulassem a sua crítica sempre dessa forma, o que eles diziam no final das contas é: vocês estão querendo juntar duas coisas que deveriam permanecer separadas. Quais são elas? A educação e a religião. À medida que eu ia convivendo com o movimento de educação cristã escolar no Brasil, eu percebia que essa não era uma crítica que apenas eu sofria, mas era uma crítica que muitos educadores cristãos sofriam, principalmente aqueles que trabalhavam em escolas não cristãs. Então, aqueles educadores que estavam trabalhando em escolas públicas sofriam muito com essa crítica de estarem tentando ajuntar essas duas coisas. E eu percebia que isso causava neles uma espécie de arrefecimento dos ânimos com respeito ao envolvimento, ao engajamento com a educação cristã, porque ele precisava ficar o tempo inteiro explicando para as pessoas o que é que ele fazia, como se ele estivesse fazendo alguma coisa diferente dos outros educadores. Então, havia uma espécie de exigência de que ele explicasse a sua atividade, o seu engajamento, e isso ia aos poucos levando as pessoas a arrefecer os ânimos. Isso me incomodou mais do que o fato de ser criticado, ok? O fato de que algumas pessoas poderiam estar sendo desanimadas por essa crítica. E juntou-se a isso o fato de que algumas vezes eu ia falar em igrejas cristãs, evangélicas na maioria das vezes, e quando eu mencionava a possibilidade de educação cristã, eu encontrava entre os próprios cristãos algum tipo de resistência. E aí isso então me incomodava ainda mais, porque eu não conseguia conceber o fato de uma pessoa que crê que o mundo no qual nós vivemos foi criado por Deus, e que ele está sendo redimido por Deus na pessoa de Jesus Cristo, pudesse admitir a possibilidade de que uma área do conhecimento e de atuação como a educação se desenvolvesse fora da relação com Deus. Um cristão que diz que o mundo foi criado por Deus, que o mundo está sendo cosmicamente restaurado por Deus, dizer que educação e religião deveriam ficar separadas. Isso não cabia na minha cabeça. E então eu disse, eu preciso escrever alguma coisa, preparar alguma coisa, pensar um pouco melhor sobre essa relação entre educação e religião, de modo a de alguma forma, questionar os meus críticos por meio de um argumento que fosse um argumento mais organizado, e de modo a oferecer aquilo que eu costumo chamar de conforto epistêmico para aqueles que já estão trabalhando com educação cristã. Ou seja, oferecer para eles a tranquilidade de exercerem a sua atividade numa perspectiva cristã, trabalharem com educação cristã, conscientemente, sem precisar ficando se explicar o tempo inteiro para as outras pessoas porque eles fazem isso. E então eu resolvi escrever esse texto, na verdade, primeiro virou essa palestra, que com o incentivo da ACSE, Associação Internacional de Escolas Cristãs, foi textualizada, virou o texto, e depois foi publicado nesse pequeno livreto, cuja capa é essa, Você Educa de Acordo com o que Adora, pela editora Fiel, com parceria dessas instituições. Então, basicamente, o que eu vou fazer hoje é apresentar um pouco dessas minhas reflexões a respeito dessa relação entre educação e religião, com dois objetivos. Se você entrou aqui hoje e é daqueles que diz que educação e religião não tem nada a ver, esse negócio deveria ser separado, eu espero que você questione o seu posicionamento depois disso. Você não é, obviamente, obrigado a concordar comigo com os meus argumentos, mas
eu espero que você, pelo menos, considere os meus argumentos quando você for pensar essa relação. E se você é alguém que é um educador cristão e, por um acaso, se sente, às vezes, desanimado pela necessidade de ficar explicando o seu trabalho, eu espero que você saia daqui hoje um pouco aliviado. E que você possa respirar depois e dizer, estou preparado para exercer essa atividade conscientemente, sem precisar necessariamente ficar dando muitas explicações às pessoas. Ou dando as explicações quando for conveniente, ok? Basicamente, o caminho que eu pretendo seguir hoje, ele é composto de 3 partes, tá bom? Então, a nossa palestra, ela vai seguir esse caminho que contém, basicamente, 3 estações. Primeiro, eu pretendo oferecer uma crítica da crítica, tá bom? Lembra, eu disse que tem uma crítica, que geralmente é sofrida, e eu quero criticar a crítica. Eu quero fazer uma crítica da crítica, ok? Lembrando o significado dessa palavra, tá bom? Crítica. Ela é uma palavra que tem sido muito desvirtuada e está muito distante do seu significado original, ok? Em geral, quando as pessoas falam de crítica hoje, na mentalidade popular tem a ver muito com o ser contra, não é verdade? Ser contra. Então, um indivíduo crítico é um indivíduo chato, não é verdade? Que é contra tudo. E no meio acadêmico tem a ver com a contrariedade em relação a posturas tradicionais. Então, ser crítico, quando a academia em geral fala numa mentalidade crítica, o que ela tem em mente é criticar, posicionar-se de maneira contrária a valores que se apresentem como tradicionais. Contudo, essa palavra, que surgiu na filosofia alemã, no idealismo alemão, mais especificamente no pensamento kantiano e pós-kantiano, né, que é a filosofia crítica. Lá nessa filosofia, crítica não tem a ver especificamente com criticar outros edifícios teóricos somente. Quem é o indivíduo crítico à luz do conceito original da palavra? É aquele indivíduo que está consciente das condições que possibilitam o seu próprio pensamento. Ou seja, é aquele indivíduo que escavou o seu próprio pensamento para saber que ele chega a determinadas conclusões por causa de determinados pressupostos. Porque existem algumas coisas antes que permitem que ele afirme aquilo que ele afirmou posteriormente. Porque às vezes nós fazemos afirmações sem consciência dos pressupostos que as fundamentam. Então, o indivíduo crítico é esse. Quando eu digo que vou fazer uma crítica da crítica, o que eu estou querendo dizer? Que eu vou tentar cavar um pouco a crítica para tentar mostrar o que é que está por trás dessa crítica. Ok? Então, esse é o movimento. Em seguida, daqui a pouco eu vou citar quem foi o meu orientador, a tradição e o texto que me orientou bastante nessa crítica, para vocês terem acesso a ele, tá bom? A crítica não é, obviamente, apenas minha. Em segundo lugar, eu pretendo mostrar para vocês que a conclusão a que eu chego filosoficamente neste movimento, na verdade, pode ser adquirida teologicamente por uma simples análise de Deuteronômio capítulo 6. Ou seja, o que eu quero mostrar para vocês é que todo esse caminho filosófico feito aqui é embasado, de certa forma, naquilo que a revelação de Deus já nos diz sobre a relação entre religião e educação, no texto clássico sobre educação cristã, que é Deuteronômio, capítulo 6. Aliás, eu costumo dizer que qualquer palestra sobre educação cristã que não cite Deuteronômio 6 não é uma palestra sobre educação cristã. Na verdade, ele é tão clássico, né? Isso é só uma brincadeira, mas ele é tão clássico no que diz respeito à educação cristã, e eu quero mostrar a vocês que a minha afirmação feita aqui, na verdade, é fundamentada naquilo que podemos aprender aqui. E, finalmente, eu quero fazer 2 aplicações práticas para tentar tornar todo esse caminho um pouco mais árido, filosófico no começo, teológico um pouco depois, um pouco mais palpável para nós no final. Tá bom? Então, cartesianamente, esse é o nosso caminho. A gente vai criticar a crítica, depois ver como é que a nossa posição está fundamentada em Deuteronômio 6, e depois, então, apontar algumas aplicações fundamentais da nossa conclusão. Então, vamos lá.
Preparados? Sim? Dúvidas e traumas até aqui? Não? Nenhum? Então, podemos seguir. Então, vamos para o primeiro ponto, que é a crítica da crítica. Bem, embora eu não vá fazer nenhuma citação literal aqui para vocês, eu quero já dizer que a boa parte do material com o qual eu trabalho nesse primeiro ponto, ele vem da tradição neocalvinista, do conceito de religião da tradição neocalvinista, de maneira mais específica de uma obra de um filósofo da religião chamado Roy Closer, chamada O Mito da Neutralidade Religiosa. Então, é um pequeno livro que ainda não está traduzido para o português, mas eu já tenho notícias de que ele está em processo de tradução, e em breve nós já teremos esse livro nas nossas mãos, se Deus quiser. Então, boa parte da minha crítica aqui está fundamentada nos trabalhos desse indivíduo, Roy Closer, um filósofo da religião que escreveu essa obra chamada O Mito da Neutralidade Religiosa. Também está baseada nos trabalhos do David Nagel, num livro que a editora Monergismo acaba de publicar em português, que eu imagino tem aí, que é esse livro aqui, Cosmovisão, a História de um Conceito. Então, esse livro também me ajudou muito na crítica que eu fiz, ou que eu vou fazer com vocês agora. Pois bem, caminhemos. Geralmente, eu percebia nos meus contatos com os meus colegas lá na universidade, que a crítica era feita por dois grupos de pessoa, tá bom? Vocês se lembram qual é a crítica mesmo? A crítica de que a ideia de uma educação confessional, uma educação cristã, ela estaria ajuntando duas coisas que deveriam ficar separadas. Essa é a crítica. Geralmente, quem é que a fazia? Às vezes ela era feita por um grupo de adeptos de uma educação neutra. Às vezes eu conversava com a pessoa que estava levantando essa crítica, e eu percebia que por trás do seu pensamento estava uma suposição ingênua de que existe a possibilidade de um processo educacional, de um pensamento que se desenvolve a parte da nossa existência como um todo. Na maioria das vezes, eu não me engajava muito longamente num diálogo quando eu percebia que esse era o caso. Sabe por quê? Simples. Porque alguém que postula a possibilidade de uma educação neutra está atrasado academicamente só uns 200 anos, entendeu? Ou seja, ele está esposando uma ideia que desde que o Kant começou a pensar e escreveu uma obra que o meu professor de filosofia no seminário me fez ler, mesmo eu entendendo pouquíssimas coisas de filosofia naquela época, mas que valeu a pena porque agora eu sei que ele existe, estou utilizando nesse exato momento, chamada, escrita pelo Kant, A Crítica da Razão Pura. A Crítica da Razão Neutra. Desde que Kant escreveu isso, nunca mais se postulou filosoficamente a possibilidade de um pensamento que se desenvolvesse à parte de outras condições da nossa existência humana. Então, eu não me engajava muito no diálogo, porque eu acho que essa pessoa precisa de uma atualização acadêmica. Ela é demasiadamente moderna, enquanto nós já estamos vivendo um tempo posterior. Mas algumas outras vezes, essa crítica era feita por um grupo de pessoas que considerava a relação entre educação e várias áreas da existência. Por exemplo, eles consideravam a relação entre educação e cultura. E eles diziam claramente que a cultura de um povo interfere na maneira como ele educa. E que a educação, de alguma forma, contribuía para a formação da cultura de um povo. Eles também acreditavam e afirmavam a relação entre educação e economia, por exemplo. Eles diziam, como é que um aluno vai aprender se ele chega na aula e ele nem comeu? O que ele está dizendo? Que a condição econômica de um indivíduo interfere na sua
Educação. E boa parte deles dizia que um dos propósitos da educação era levar as pessoas a ter melhores condições de vida. O que eles estavam dizendo com isso? Que há uma relação entre educação e economia. Eles admitiam a possibilidade de uma relação entre educação e política, por exemplo. Né? Falava-se muito em políticas educacionais, as pessoas discutiam muito, e hoje se discute frequentemente o papel político da educação, principalmente depois do advento do projeto Escola Sem Partido, não é? Que está sendo divulgado e aprovado em vários lugares, rejeitado em outros, e etc. A relação entre educação e política era clara na mente de muitos dos meus colegas. Mas quando eu falava na relação entre educação e religião, aí os caras pulavam dessa altura. E isso começou a me encucar. Por quê? Que essas pessoas admitem a possibilidade da relação entre educação e cultura, educação e economia, educação e política, mas quando eu afirmo a possibilidade de uma relação entre educação e religião, as pessoas então dizem, não, isso aí é coisa de igreja, isso aí não tem nada a ver com a discussão para cá, isso vocês estão querendo juntar duas coisas que deveriam estar separadas. Bem, eu confesso a vocês que eu creio que essa ainda é uma questão, as motivações finais pelas quais isso acontece é uma questão que ainda precisa ser pesquisada. Eu suspeito, tá bom? Que uma delas possa ser escantear o cristianismo da esfera pública. É só uma suspeita, eu acho que temos que pesquisar melhor porquê da negação dessa relação. Mas eu descobri que a razão mais imediata, a estratégia acadêmica utilizada para manter essa distância entre educação e religião poderia ser imediatamente questionada. E aí eu cheguei à conclusão de que, na verdade, as pessoas que geralmente fazem essa crítica à relação entre educação e religião, ao movimento de educação escolar cristã, o fazem ou a fazem por terem uma definição superficial ou equivocada de religião. Ou seja, por que as pessoas assumem a relação entre educação e várias coisas? Ou como é que elas conseguem academicamente fazer isso? Assumir a relação entre isso, a educação e essas áreas, e negar a relação entre educação e religião. Elas conseguem fazer isso porque elas têm uma definição superficial de religião. E talvez aqueles meus irmãos cristãos, lembra? Que ouviam as minhas palestras e que ficavam meio impressionados de alguma tentativa de relação entre educação e religião, tinham dificuldade de se engajar nesse projeto, exatamente por trabalharem com a mesma definição superficial ou equivocada de religião. E o meu argumento básico é que se nós redefinirmos religião e trabalharmos com uma definição mais adequada, mais correspondente de religião, nós vamos perceber que, na verdade, a relação entre religião e educação não é uma relação impossível, longe disso. Ela é uma relação necessária. Assim como a relação entre educação e cultura, a relação entre educação e política, a relação entre educação e economia, e assim sucessivamente. Deixa eu tentar explicar um pouco isso agora de maneira mais prática. Imagine que eu chegasse aqui hoje à noite e pedisse a vocês que definisse um indivíduo religioso, escrevesse no papel a definição de quem é um indivíduo religioso. E vocês tivessem, então, 5 minutos para definir um indivíduo religioso em um papel, depois eu recolhesse todos os papéis, trouxesse aqui para frente e começasse a ler algumas das definições ou descrições que vocês me oferecessem. E imagine que a primeira definição que eu lesse fosse a seguinte: alguém disse que o indivíduo religioso é aquele que crê
na existência de um Deus pessoal que criou o universo e que procura então se relacionar com esse Deus através do conhecimento de um livro sagrado, através de orações, através da participação em determinados rituais e do convívio comunitário com pessoas que creem como ele crê. Alguém teria dificuldade de concordar que essa seria uma definição de um indivíduo religioso? Sim ou não? Acho que não. A maioria de vocês diria, ok, essa é uma definição boa de um indivíduo religioso. Imagine que uma outra pessoa escrevesse o seguinte: um indivíduo religioso é alguém que crê na existência de um mundo espiritual habitado por espíritos desencarnados e que o mundo físico é o ambiente no qual esses espíritos temporariamente encarnados pagam por seus próprios erros, aperfeiçoando-se gradativamente, e então envolve-se com a ação social, obras sociais, a fim de purgar os seus próprios pecados. Alguém teria dificuldade de concordar que essa é a definição de um indivíduo religioso? Possivelmente não. Todos vocês diriam, ok, essa é uma definição tranquila de um indivíduo religioso. Imagine que eu lesse outra definição e dissesse, olha, teve alguém aqui que disse que o indivíduo religioso é alguém que sustenta a existência de uma força superior, impessoal, uma espécie de harmonia universal, da qual o homem participa pelo contato com determinados elementos da natureza: terra, água, ar, cristais, ok? Elementos da natureza. E por isso se dedica incansavelmente a conhecer e a organizar a sua vida em torno do eventual impacto de cada um desses elementos naturais. Alguém teria dificuldade de definir esse indivíduo como um indivíduo religioso? Provavelmente não. Essas três definições passaria muito facilmente pelo crivo de vocês se eu as lesse como a definição de um indivíduo religioso. Agora imagine que eu lesse a seguinte definição. Uma pessoa disse que um indivíduo religioso é um professor universitário materialista que sustenta que o conhecimento racional do mundo é o caminho definitivo para a experiência de valor e de reconhecimento, e por isso dedica todo o seu tempo, recursos e energia no projeto de tornar-se um indivíduo culto. Algum de vocês diria que essa é a definição de um indivíduo religioso? Possivelmente não. Você olharia e diria, não, as outras ok, mas isso não é um indivíduo religioso. Ou imagine que eu lesse a seguinte definição. Uma outra pessoa disse que o indivíduo religioso é alguém que entende que a segurança de um homem é derivada dos bens que ele possui, do dinheiro que ele possui. E, portanto, sente-se seguro quando visualiza os seus rendimentos, o seu extrato na conta bancária da tela do computador. Algum de vocês diria que essa é uma boa definição de um indivíduo religioso? Acho que não. A minha pergunta é, por que as três primeiras definições seriam facilmente recebidas como definições de um indivíduo religioso, e as duas últimas definições tenderiam a não ser recebidas dessa forma? Simples. Porque nós temos a tendência de definir religião pelo objeto com o qual nós estamos nos relacionando. Na nossa cabeça, religião é a relação que alguém estabelece com um objeto de natureza transcendente. Ou seja, é a relação que alguém estabelece com um objeto que está fora dessa realidade. Por isso, quando eu disse alguém que crê na existência de um Deus pessoal, você disse, esse é um religioso. Quando eu disse, crê na existência de espíritos desencarnados, você disse, esse é um religioso. Quando eu disse, crê na existência de uma força impessoal universal, você disse, esse é um indivíduo religioso. Por quê? Porque todas as pessoas que se relacionam com objetos de natureza transcendente
são reputadas por nós como pessoas religiosas. A nossa definição de religião regularmente é uma relação que o indivíduo estabelece com objetos transcendentes. Sabe qual é o problema? O problema é que basta estudar um pouquinho de história das religiões, de religião comparada, para concluir que, ao longo da história da humanidade, não apenas objetos de natureza transcendente, mas também objetos de natureza imanente têm sido alvo constante de crença religiosa. Por exemplo, você certamente poderia se lembrar de inúmeras religiões que adoram os astros celestes. Religiões indígenas, por exemplo, que adoram o sol, que adoram a lua, que adoram as estrelas. O sol, a lua e as estrelas não são objetos transcendentes, eles são objetos imanentes, eles são objetos materiais. Contudo, podem ser alvo de crença religiosa. Você pode se lembrar, por exemplo, de determinados ramos de religião oriental, o hinduísmo, por exemplo, que expressa e devota sua fé, deposita sua fé em alguns animais. Por exemplo, aquela novela que passou recentemente na TV Globo, como é que é o nome mesmo daquela novela? Que mostrou um dos ramos do hinduísmo. Como é que é o nome? Isso, essa é a maneira de pastor descobrir quem assiste novela. Acabou de cair na minha pegadinha. Caminho das Índias, exatamente. É isso aí. Essa novela mostrou isso para os brasileiros de maneira clara, né? Como é que objetos imanentes como uma vaca ou um rio podem ser alvo de crença religiosa? E você poderia pensar, por exemplo, em homens que às vezes são vistos como divinos ao longo da história. Caso do imperador romano, por exemplo, que era tratado como uma divindade. Então, nota o que eu estou dizendo para vocês. É que, em geral, nós trabalhamos com uma definição de religião que é insuficiente à luz daquilo que a história das religiões nos mostra. Nós dizemos, religioso é um indivíduo que crê em objetos transcendentes. Mas a história das religiões diz que tanto objetos transcendentes quanto objetos imanentes podem ser alvo de devoção religiosa. Isso significa que nós precisamos de uma outra definição de religião que esteja mais correta. E qual seria a maneira, então, de definir religião? Eu creio que a melhor maneira de definir religião não é pelo objeto com o qual se relaciona, mas com o tipo de relação que alguém estabelece com um determinado objeto, seja este objeto qual for. Ou seja, o que determina se uma crença, uma relação, é uma relação ou uma crença religiosa, não é o objeto, mas é a maneira como eu creio, o tipo de relação que eu estabeleço com um determinado objeto. Veja, nas definições que eu apresentei, os objetos das três primeiras são diferentes dos objetos das duas últimas. O primeiro é um Deus pessoal. O segundo é um conjunto de espíritos desencarnados. O terceiro é uma harmonia universal. Objetos transcendentes. O quarto é o conhecimento racional, o professor universitário. O quinto é o dinheiro, os bens materiais. Objetos imanentes. Quanto aos objetos, as definições são diferentes. Mas quanto ao tipo de relação, elas são idênticas. Tanto os primeiros quanto os últimos se relacionam com determinados objetos como se eles fossem a fonte ou o objeto do seu amor e da sua confiança definitivas.
Ou seja, um cristão é o indivíduo que se relaciona com um Deus pessoal, porque crê que aquilo que ele necessita em termos existenciais de modo mais profundo é derivado do Deus pessoal com o qual ele se relaciona. O indivíduo que se sente seguro quando olha na tela do computador e vê a quantidade de recursos que tem, fica tranquilo porque acredita que as suas necessidades essenciais, existenciais mais básicas, são satisfeitas à medida que ele tem aquilo que ele quer ter. Os objetos são diferentes, mas o tipo de relação é idêntica. Qual é a diferença entre o indivíduo que olha para a sua conta bancária e se sente seguro? Vocês viram o meu extrato, como é que está ali? Dá uma olhadinha. Olha só. Ok? E o indivíduo que se sente seguro depois de uma reunião de oração? Qual é a diferença entre o indivíduo que vai a uma reunião de oração e depois sai de lá, depois de ter colocado seus anseios diante de Deus, dizendo, posso descansar, estou seguro. E o indivíduo que chega em casa depois de um dia de trabalho e não aguenta nem entrar em casa e cumprimentar a esposa, porque ele quer ver os rendimentos das ações nas quais ele aplicou alguns dias anteriores. E quando ele se senta na frente do computador e percebe que as ações renderam aquilo que ele esperava, ele descansa e diz, posso ficar tranquilo. Qual é a diferença? O objeto. Porque o tipo de relação que ambos estabelecem, um com um objeto transcendente, outro com o objeto imanente, é a mesma. O que é religião? Religião é essa relação fundamental que não apenas alguns indivíduos possuem, mas que absolutamente todos os indivíduos possuem por terem sido criados à imagem de Deus para um relacionamento final e fundamental com Ele. E embora o pecado tenha separado o homem do verdadeiro Deus, o pecado não foi capaz de tirar do homem aquilo que João Calvino chamou de sensus divinitatis, ou de semen religiones, a semente da religião. Paulo descreve em Romanos 1 aquilo que o pecado fez com o homem em termos de substituição. O pecado não anulou a tendência religiosa do homem. O pecado fez com que o homem substituísse o verdadeiro Deus, a verdadeira fonte de sentido e realização, por imagem de aves, quadrúpedes, répteis ou qualquer outra coisa criada. Substituir o Deus verdadeiro pelos ídolos. Se você define religião a partir do objeto, você pode falar numa relação impossível entre educação e religião. Mas a sua definição meramente pelo objeto não satisfaz o fenômeno, a própria questão religiosa. E se você redefinir a partir do tipo de relação, você vai chegar à conclusão de que o movimento de educação confessional, o movimento de educação cristã escolar, não está tentando ajuntar duas coisas que deveriam permanecer separadas. Ela só está reconhecendo a relação de duas coisas que sempre estiveram juntas. Elas nunca se separaram. Porque a questão final não é se uma educação é religiosa ou não. É o tipo de religião que subjaz uma educação. Toda educação é religiosa. Ela pode fundamentar a sua visão religiosa em um objeto transcendente ou um objeto imanente. Mas toda educação tem um ponto de partida tratado como autoexistente em torno dos quais, ou em torno do qual a realidade como um todo se organiza. Esse é o Deus daquela educação. Então,
basicamente, o que eu tenho afirmado é que o movimento de educação cristã escolar não precisa se desculpar por estar fazendo alguma coisa diferente de outros educadores. Nós apenas fazemos conscientemente aquilo que algumas pessoas fazem inconscientemente. Ou seja, educar a partir daquilo que nós cremos e, finalmente, a partir daquilo que nós adoramos. Ficou claro esse primeiro ponto? Sim ou não? Eu sei que esse é um movimento analítico um pouco mais pesado, mas ele é necessário para nos ajudar naquilo que nós pretendemos fazer hoje à noite. Vamos agora para aquela parte um pouco mais gostosa da nossa palestra, que é quando a gente vai mexer com o texto bíblico e perceber como é que essa verdade de que a relação entre educação e religião é uma relação necessária está presente em Deuteronômio capítulo 6. Como eu disse a vocês, nós estamos cansados de ouvir palestras sobre educação a partir de Deuteronômio 6, não é verdade? Várias vezes nós ouvimos. Deuteronômio 6 é um texto fabuloso, tem muita coisa para ensinar sobre educação. De vez em quando eu leio alguma proposta educacional assim, aí vejo alguém falando acerca de uma questão como se fosse a última bolacha do pacote pedagógico na mentalidade contemporânea. Tipo, o papel dos diferentes tipos de ensino e aprendizado para fixação de conteúdo. Aí eu falo assim, se tivesse lido Deuteronômio 6, já tinha aprendido isso há muito tempo. Porque, de fato, Deuteronômio 6 é um texto riquíssimo em termos de conteúdo pedagógico. Mas nem sempre nós percebemos que Deuteronômio 6 ensina para nós essa verdade a respeito de uma relação entre educação e religião. E eu creio, por isso aquela placa ali, que a relação ensinada em Deuteronômio 6 é uma relação de mão dupla, ou uma via de mão dupla. Em primeiro lugar, é possível aprender em Deuteronômio capítulo 6 que a educação influencia a religião. Ou seja, a adoração de um indivíduo ou a adoração de uma cultura, de um povo, é em grande medida determinada pela maneira como ele é educado. Então, há uma relação de influência da educação sobre a religião. Dê uma olhada, por exemplo, nos primeiros versículos de Deuteronômio 6 e veja como é que Deus fala da tarefa de Moisés de ensinar o povo exatamente com o objetivo de que a verdadeira religião fosse mantida. Preste atenção, ele diz: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que me mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem. Aqui está a educação, ok? Deus te entrega os 10 mandamentos, capítulo 5 de Deuteronômio, e agora então Deus diz a Moisés, o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer? Ensinar. Isso aqui é o conteúdo da sua educação. Com que objetivo? Para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que esse ensino se torne prático na vida de vocês, é isso que Moisés está dizendo. E agora qual é o objetivo final? Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que hoje te ordeno. Tu, teu filho, o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Você prestou atenção como é que Deus deixa muito claro para Moisés que a manutenção da religião no meio do povo de Israel dependia do quê? Educação. Por quê? Porque a educação influencia a religião. O Deus a quem nós tememos é um resultado, em geral, ou melhor, o nosso temor, ele é um resultado do nosso aprendizado ao longo da nossa existência. Perceba que eu estou sendo muito cuidadoso com o verbo ali. Eu estou dizendo que a educação influencia a religião. Eu não estou dizendo que ela determina. Por quê?
Porque certamente a manutenção da religião exige mais do que educação. Não é uma questão de que, olha, se você submeter esse indivíduo a essa educação, com certeza ele vai, lá na frente, manter essa religião. Nem sempre. Por quê? Porque a manutenção da religião envolve mais do que a educação. Numa perspectiva reformada, envolve até a eleição eterna de Deus na vida de uma pessoa. Ok? Mas é inevitável. Até aquelas pessoas que substituem a sua religião, em geral o fazem porque foram submetidas a um novo processo de educação. Não é verdade? Então o indivíduo é a vida inteira educado na igreja, aprendendo a verdade sobre Deus. Aí ele chega na universidade. Aí chega na universidade, ele tem um choque e recebe uma outra educação. E aí então ele abandona a fé, às vezes isso acontece, né? Graças a Deus, não é sempre. Mas às vezes isso acontece. Ele recebe uma outra educação, então ele abandona a fé e vai então a amar a outros deuses. Veja, houve um novo processo de educação que o levou àquela nova religião. Ok? Então, há sempre uma relação entre a educação e a religião. Essa é a primeira via. Mas a segunda é a que mais nos importa. Se por um lado, Deuteronômio 6 ensina que a educação influencia a religião, ele ensina claramente que a religião determina a educação. E aqui eu estou sendo muito mais pesado, mais forte no uso do verbo do que eu fui anteriormente. E ele foi escolhido a dedo. A relação aqui não é apenas uma relação de influência, mas é uma relação de determinação. Como é que a gente percebe isso em Deuteronômio 6? Em geral, a maioria das mensagens, das aulas, das tratativas que se tem de Deuteronômio 6, enfatiza os imperativos práticos, não é verdade? Quando você ouve assim, um sermão sobre Deuteronômio 6, a ênfase está onde? Tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás assentado, andando pelo caminho. E aí o pregador diz, está vendo, você tem que fazer isso. Se você não fizer isso, seu filho não vai ser um homem temente a Deus. Então tem que fazer isso o tempo inteiro, andando pelo caminho, assentado. E a ênfase é colocada nesses imperativos práticos. O que nós não percebemos muitas vezes é que os imperativos práticos do verso 7, o inculcarás, o falarás, eles estão subordinados a outros dois imperativos anteriores que condicionam a execução e o cumprimento dos imperativos do verso 7. Ou seja, você só pode fazer isso aqui se antes fizer outras duas coisas. E qual é a primeira coisa? Que é condicional para que a exigência de educar à luz de uma perspectiva teocêntrica exigida por Deus aqui, fosse real. A primeira está no verso de número 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, a primeira coisa é, você precisa ensinar isso para as pessoas. Só que antes de ensinar isso para as pessoas, a condição para que você ensine isso para as pessoas é que isso esteja primeiro aonde? Em você. Por quê? Porque esse é um princípio pedagógico. Ninguém pode ensinar aquilo que não sabe, aquilo que não aprendeu. Mas é altamente significativo que o texto diz que as palavras têm que estar aonde? No coração. E eu creio que vocês já ouviram dizer que na mentalidade hebraica, sobretudo, o coração é aquele lugar da existência humana que é o núcleo do nosso ser, que controla a existência como um todo. Daí Provérbios dizer lá no capítulo 4, verso 23, de tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Porque se o seu coração estiver guardado, o restante estará. O coração é o núcleo da existência.
de onde brotam os nossos pensamentos, as nossas afeições, as nossas decisões, tudo brota de lá. Quando, portanto, o Senhor diz, estas palavras estarão primeiro no teu coração, Ele não está falando apenas de um aprendizado intelectual de proposições. Ele está falando da conformidade integral da existência às palavras dele. Ele está falando de identidade. Ou seja, a primeira relação que Deuteronômio 6 estabelece é uma relação entre educação e identidade. Você faz aquilo que você é. Então, para ensinar como Deus quer, em primeiro lugar você precisa ser como Deus quer. Por quê? Porque é uma relação entre educação e identidade. Você faz o que é. Mas essa não é a relação final. Há uma exigência anterior. E qual é essa exigência? Amarás, pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Para você ser o que Deus quer que seja, a condição é que Deus seja a sua religião. Ou seja, que Deus seja aquele autoexistente em torno do qual você organiza a sua existência como um todo. Para educar, você tem que ser. Mas você é aquilo que você adora. Aquilo que você adora forma aquilo que você é. O que Deuteronômio 6 está fazendo aqui, ao falar de educação cristã, é estabelecer uma relação fundamental entre três coisas, que não funcionam apenas no cristianismo, funcionam como princípio pedagógico em qualquer lugar. Aquilo que você faz é determinado por aquilo que você é. E aquilo que você é determinado por aquilo que você adora. Ou seja, Deuteronômio 6 ensina exatamente aquilo que eu disse antes, que há uma relação necessária entre educação e religião. Aquilo que você adora determina quem você é. E quem você é determina o que você faz. Daí o nome do meu livretinho. Você educa de acordo com o que adora. É a sua religião que determina a sua educação. Bem, feita essa rápida interpretação de Deuteronômio 6, deixe então fazer duas rápidas aplicações que eu acredito podem nos ajudar a entender de maneira mais prática como é que isso se aplica na vida escolar de maneira mais particular. Então, eu quero, em primeiro lugar, trabalhar com abordagem de conteúdos, tá bom? A relação entre religião e o conteúdo da educação escolar. Essa é uma questão bastante problemática. Muitos professores acreditam, por exemplo, que quando eles optam por um determinado livro didático ou uma determinada abordagem de conteúdos, eles estão apenas optando por um determinado arranjo. Que eles podem escolher, sabe, qualquer livro didático para ministrar suas aulas, porque o que muda é só assim, o jeito que os conteúdos são arranjados, ou assim, e assim sucessivamente. Quando os professores veem alguma relação entre, assim, uma abordagem cristã de conteúdos e a dimensão escolar, eles veem com muita facilidade com relação a algumas disciplinas. Então, por exemplo, história, e aí eles conseguem estabelecer alguma relação, afinal de contas, o cristianismo é também um movimento histórico, e aí então estabelece alguma relação, ou então filosofia, que discute as questões mais existenciais do ser humano, e aí então há uma relação entre cristianismo e isso, mas quando chega em disciplinas mais duras, não é? De núcleo mais duro, como matemática, física, aí o pessoal fala, não, isso aí não tem diferença nenhuma, 1 mais 1 é igual a 2 na educação cristã e na educação dita
dita secular, não cristã. O que seria educação cristã? É só ensinar 1 mais 1 igual a 2, aleluia? É isso que é educação cristã? Então eu tenho pensado em abordagem de conteúdos em relação à religião, distinguindo basicamente entre 2 tipos de abordagem com relação aos objetos que eu mencionei anteriormente. E eu tenho falado aí numa apresentação imanente de conteúdos e uma apresentação transcendente de conteúdos, pensando lá naqueles objetos que eu mencionei com vocês anteriormente. Obviamente que a educação cristã, ela possui uma abordagem transcendente de conteúdos, em contraste com uma apresentação imanente que é mais comum naquilo que nós costumamos chamar de educação secular. Deixa eu tentar definir basicamente o que seriam essas 2 abordagens de conteúdo. A abordagem imanente de conteúdos seria aquela que concebe os conteúdos diversos a serem ensinados e ministrados como entes absolutos, que encerram em si mesmos o seu significado. Eu vou explicar isso. De maneira geral, a mentalidade da educação secular é materialista, ou ela é naturalista. Então, numa perspectiva secular de educação, o mundo fala acerca de quem? Do próprio mundo. Ok? O mundo fala de si mesmo, numa apresentação imanente. Então, os conteúdos, eles falam acerca de quem? De si mesmo. Quando você vai ensinar adição, subtração, multiplicação, divisão, é só isso que você tem que ensinar. Logo, preste atenção, na maioria das vezes, essa abordagem imanente de conteúdos não faz questão de estabelecer relações entre um conteúdo e outro, e quando o faz, tem dificuldade de encontrar aquilo que é chamado na educação de eixo integrador. Se tem uma discussão que é altamente infrutífera em documentos educacionais contemporâneos, é a discussão a respeito de integração educacional. Por uma razão simples. Para você ter um eixo de integrador, você precisa de hierarquia. Alguma coisa tem que ser mais importante para exercer autoridade sobre outras coisas a ponto de ser transversal. Quando não há hierarquia, não existe possibilidade de eixo integrador. Então, essa é uma discussão absolutamente infrutífera, creio eu, na educação contemporânea, pela falta de uma hierarquia de conteúdos. E, preste atenção, quando estabelece relações entre um conteúdo e outro, o limite da abordagem imanente é levar o aluno a compreender a complexidade do mundo. Ou seja, até onde uma abordagem imanente pode ir? Até o momento em que o aluno diga, nossa, a gente vive em um mundo complexo. Ok? Isso seria uma abordagem imanente. O que seria uma abordagem transcendente? É aquela que trata os conteúdos diversos como entes relativos. E eu preciso explicar essa palavra, né? Porque relativo na nossa cultura é relativo ao sujeito, né? Aquilo que o sujeito quer que eles sejam. Não é isso que eu estou dizendo. Eles são relativos uns aos outros, estão sempre relacionados uns com os outros, e são finalmente relativos a Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. O mundo não fala sobre si mesmo. O mundo fala sobre Deus. O mundo é só um sinal que aponta para alguma coisa que está fora do mundo. A abordagem transcendente, ela relaciona ou luta por relacionar os conteúdos entre si e, finalmente, luta para relacionar esses conteúdos àquele que trouxe a realidade à sua existência
que é Deus. Talvez você esteja pensando assim, professor, esse negócio está muito teórico, dá um exemplo palpável. Então deixa eu dar um exemplo palpável. Imagina que você esteja ensinando adição na sua sala de aula, tá bom? Você é um professor e está lá ensinando que 1 mais 1 é igual a 2. 1 mais 1 é igual a 2 na educação cristã e na educação secular, tá bom? Dita secular. É verdade, o resultado é o mesmo. Mas imagine que um aluno um pouquinho mais perspicaz, sabe aquele que gosta de fazer pergunta difícil? Levanta a mão lá atrás e diz assim, por que 1 mais 1 é igual a 2? Essa já não é mais uma pergunta de matemática, é uma pergunta de filosofia da matemática, ok? Por que 1 mais 1 é igual a 2? Um professor de uma abordagem imanente vai olhar para um e dizer assim, por que é? Já viram isso acontecer alguma vez? Já ou não? Várias vezes. Por que é? Um professor que tem uma abordagem transcendente vai dizer, 1 mais 1 é igual a 2 porque nós vivemos em um universo ordenado. De modo que, se você pegar uma coisa com outra coisa, aqui, na China, no Japão, na África, em qualquer outro lugar, vai dar 2. Porque existe uma lei, no mundo no qual nós vivemos, que diz que 1 mais 1 é igual a 2. Nós vivemos num mundo ordenado. E mundo ordenado pressupõe pessoalidade. Ordem depende de pessoalidade. Nós vivemos num mundo ordenado, porque vivemos num mundo que foi criado. 1 mais 1 é igual a 2 não fala apenas sobre si mesmo. Fala sobre a ordem cósmica estabelecida por Deus. E, finalmente, sobre Ele mesmo, que estabeleceu essa ordem cósmica. Talvez você diga, ok, é muito legal essa abordagem, mas e o impacto disso? O impacto disso é enorme. Sabe por quê? Porque um aluno submetido durante muito tempo a uma abordagem imanente, recebendo respostas para perguntas simples, imanentes, quando for fazer as perguntas mais complexas, vai oferecer as respostas imanentes que aprendeu. O dia que ele tiver que lidar com questões estéticas, e tiver que lidar com a existência de belo e de feio, ou com questões morais, e tiver que lidar com questões relativas a certo e errado, ou com questões epistemológicas, e tiver que lidar com questões relativas a verdade e erro, verdade e mentira, se ele foi submetido a vida inteira a uma mentalidade, uma educação imanente, ele vai dizer, as coisas são porque são. Se ele foi submetido a uma abordagem transcendente, talvez ele possa pensar, será que se existe uma ordem para questões tão superficiais como questões de natureza matemática, não existiria também uma ordem para questões tão complexas quanto questões estéticas, éticas, epistemológicas e assim sucessivamente? Uma abordagem transcendente faz diferença. Porque quando o aluno tiver que lidar com questões mais complexas, ele vai, de alguma forma, transpor a mentalidade transcendente para aquelas questões mais complexas com as quais ele tem de lidar. O que determina isso? O tipo de abordagem que um professor usa? Suas crenças fundamentais. Se ele crê, o mundo é só uma sucessão contínua de tempo e energia, ele educa de um jeito. Se ele crê que o mundo é o ato, ou o resultado do ato criador de um Deus pessoal, ele educa de uma maneira completamente diferente. Deixa eu dar um outro exemplo. Pensa nas relações interpessoais no ambiente escolar. E com esse exemplo eu encerro a minha reflexão de hoje. E imagine um professor, ou aquele momento, tem muitos professores aqui? Quantos professores que trabalham com educação básica tem aqui? Levanta a mão, por favor.
Ok, temos um número bom de professores. Lembra daquele momento de atribuição de aula? Ok? Quando o coordenador vai passar a turma com a qual você vai trabalhar durante o semestre. Aquele momento tenso de recepção. E aí tem aquele quinto ano C. Sabe aquele quinto ano C? Que ninguém quer. Sabe? Aquele que tem aquele indivíduo lá, respondão, e etc. Então, quinto ano C. E aí você está lá na atribuição de aula, e de repente o quinto ano C é atribuído para uma professora. Ela fecha o rosto, dá uma cutucadinha em você e diz assim: eu devia ganhar o triplo para trabalhar nessa escola. Esse quinto C de novo vai ser uma porcaria esse semestre. Imagine que você está numa outra reunião. E o quinto C cai para uma outra professora, que está do seu lado. Ela olha para você e diz assim: quinto C. É aquele, não é? É aquele. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Mas eu já trabalhei com outras turmas em outras ocasiões. E eu me lembro de que, mesmo em situações difíceis, eu tive graça para fazer progresso com turmas complicadas. Acho que dá. Vai ser difícil. Mas eu acho que é possível fazer algum progresso. Veja, a segunda postura, você diria, uma postura altamente religiosa, chamou Deus para conversa, então é religioso. A primeira não tem nada a ver. Ambas são posturas religiosas. A primeira, ou a segunda, é uma postura dirigida por uma visão teísta da vida, que tem uma noção de trabalho interpretada em termos da ideia de vocação. Deus me chamou para isso. Ele me habilita para isso. Veja, ela não é uma visão irrealista, ingênua. A pessoa pode dizer, não será fácil. Mas quando Deus está sendo adorado, é possível encarar momentos como esse de maneira um pouco mais tranquila. A outra é uma postura tão religiosa quanto essa, só que o Deus é um pouco diferente. Ela é uma visão que, naquele momento, desconsiderou a ação de Deus. E ela foi relativamente idólatra. Quando ela disse assim, eu devia ganhar mais para trabalhar aqui. O que ela estava revelando? Que ao invés de trabalhar como um exercício de vocação, ela trabalha apenas por razões econômicas. Entendam, irmãos, nós também trabalhamos por razões econômicas, ok? E é justo trabalhar também por razões econômicas. E também é justo que patrões remunerem os seus empregados de maneira honesta. Mas agora é só um exemplo pontual para tratar da figura do professor, não estou falando do gestor agora, estou falando do professor. O professor cristão não trabalha fundamentalmente por razões econômicas. Ele trabalha como um exercício de vocação. E percebe? É altamente relevante o fato de que quando Jesus Cristo organizou os 10 mandamentos em 2, ele estabeleceu uma ordem para eles. Ele disse, a lei se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Perceba, o amor a Deus antecede o amor ao próximo. Por quê? Porque um é condição para outro. Ninguém pode amar o próximo adequadamente se Deus não for amado primeiro. Porque enquanto eu amo mais a mim mesmo do que a Deus, eu uso as pessoas para o meu próprio benefício. Só o dia que eu me liberto da idolatria de mim mesmo e consigo amar a Deus verdadeiramente, o que é um processo de aprendizado que dura toda a nossa vida, processo de santificação, é que eu aprendo a amar o outro de maneira mais adequada. O meu ponto é simples. O que determina a maneira como nós nos relacionamos com as outras no ambiente escolar?
A nossa religião. Aquilo a que nós finalmente amamos. É por isso que o título do meu livrinho é Você Educa de Acordo com o que Adora. Educação tem tudo a ver com religião. E é por isso que, se o nosso desejo e interesse é promovermos uma educação verdadeiramente cristã, preste atenção, não há nada mais essencial para nós do que aprendermos a amar a Deus. Esse é o desafio maior. Aí você diz, mas pastor, assim, uma igreja, uma escola cristã não precisa ter qualidade acadêmica. É o resultado do amor a Deus. Uma escola cristã não precisa ter gestão correta, adequada. É o resultado do amor a Deus. O problema é que às vezes a gente separa as duas coisas, né? Como se fosse, a minha escola é muito cristã. Ela é uma porcaria no ensino, mas ela é uma escola cristã. Ela faz oração, ela faz... Não, é o resultado do amor a Deus. Quem ama a Deus tentará ser o melhor educador, a melhor escola, a melhor igreja na formação de outras pessoas. Bem, eu espero que de alguma forma esse momento tenha sido útil para vocês, lhes ajude não apenas na consideração dessa crítica que tem sido feita e às vezes desestimula algumas pessoas, mas que lhes ajude principalmente a pensar na necessidade de amar a Deus sobre todas as coisas para efetivar uma educação verdadeiramente cristã.